Querido Padre Daniel, nosso pároco, estimados irmãos e irmãs que nos acompanham de suas casas, de seus apartamentos, ali com a sua família, que alegria, que bom que vocês estão nos acompanhando e que bom que estão rezando conosco nesta semana da campanha das talhas de Caná. A palavra de Deus hoje, muito oportuna, é uma continuidade daquilo que ouvimos ontem. Na primeira leitura, fica muito claro que fala que Jesus Cristo, Ele veio, não é somente para um grupo de pessoas, mas é para todas as pessoas. O Cristo que vem para todos. Não veio somente para o pagão, não veio somente para o judeu, não veio somente para o fariseu, não veio somente para o zelota. Ele vem para todos, ou seja, todos estão inclusos na salvação que Cristo veio oferecer. E esta salvação que Cristo veio oferecer, ela é gratuita. Basta que cada um tenha o desejo de responder o sim e aceitá-la. No evangelho de hoje é a continuidade do Cristo bom pastor, aquele que não mais diz que tem que passar por esta porta ou por aquela porta, mas aquele que Ele mesmo é a porta por onde todas as ovelhas vão ter que passar. Ou seja, com esse mandato de Cristo, fica muito claro, dentro da sua cristologia, que a salvação, no conhecimento de Jesus Cristo, na adesão a Ele, faz com que nós possamos nos eternizar no céu. O Cristo, todos nós teremos que passar por Ele, cedo ou tarde, hoje crendo ou não crendo. O Cristo é para todos. Mas mesmo, Padre, aquela pessoa que nunca conheceu Jesus Cristo, que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, um dia terá que se encontrar com Cristo. Se não se encontrou nesta vida, mesmo depois da morte encontrar-se-á. Porque Cristo é para todos e não somente para alguns que o conheceram, que professam a sua fé nele. E nessa noite da campanha das talhas de Caná, quando a paróquia nos coloca sobre as mães enfermas, as mães doentes, as mães acamadas, olhando o Cristo que veio para todos, olhando Ele que é a porta ao qual todos terão que passar por ela, aqui refletimos sobre as nossas enfermidades, as nossas doenças. Você acha, meu querido irmão, que doente é uma pessoa que está no fundo de uma cama? Você acha que doente é uma pessoa que está fazendo um tratamento de câncer? Você acha que doente é uma pessoa que está com alguma lepra? Você acha que doente é alguém que teve uma esquizofrenia e que não se dá conta de si? Quem é alguém doente para você? Quem é alguém enfermo para você? Pois bem, aqui que eu gostaria de lhes fazer entender algumas coisas. Doente não é só aquela pessoa que está no fundo de uma cama. Doente não é só aquela pessoa que está lá no hospital neste momento, ou talvez numa UTI. Eu vou te começar fazendo uma pergunta. Você é livre na sua mente? Você é alguém livre na sua mente? Somos livres para pensar? Pensamos o que queremos e pensamos quando queremos? Alguém pode questionar: sou livre em minha mente? Meus pensamentos submetem-se à minha vontade? E eu te pergunto, será que os teus pensamentos se submetem à tua vontade? O ser humano está condenado a ser livre. Disse Jean-Paul Sartre, o ser humano está condenado a ser livre. Um presidiário pode ter o seu corpo confinado atrás das grades, mas na sua mente ele é livre para pensar, fantasiar, sonhar, imaginar. Se o seu eu não for treinado para refletir sobre os seus erros, a punição não acontecerá de uma forma pedagógica. Quem contribuiu
para as prisões ao longo dessa história que nós vivemos, não estudou o processo de construção dos pensamentos, não entendeu que a mente não pode ser aprisionada. Estar atrás de uma grade não significa estar preso. Alguém atrás de uma grade pode ser tanto mais livre do que eu que estou rezando esta missa convosco hoje. Porque a liberdade não é um estado de estar num lugar. A liberdade não é você estar aqui ou acolá. A liberdade, ela não acontece por causa das paredes. A liberdade, ela acontece por causa da mente das pessoas. Por que os ditadores caem? Por que ninguém controla o anseio pela liberdade? Não somos livres como gostaríamos de ser no âmago do nosso intelecto. Os piores cárceres, as piores masmorras, as mais apertadas algemas, elas podem estar dentro de nós, aqui no nosso psicológico. Milhares de experiências como rejeições, perdas, contrariedades, medos foram produzidos sem que nós pudéssemos controlá-los, sujeitá-las. Por isso hoje somos adultos, fazemos escolhas, tomamos atitudes, mas são escolhas pautadas no que já temos dentro de nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, fez algo surpreendente no alto daquela cruz. Ele disse: Pai, perdoa essas pessoas porque eles não estão sabendo o que eles fazem. Mas eles sabiam o que faziam. Porém, para Jesus, o pensamento deles era fruto das escolhas livres e da cultura tirânica daquela época. Eles cumpriam ordens, eles não eram autônomos, eles não eram donos dos seus destinos, eles eram prisioneiros. Prisioneiros, muito mais do que ele que estava no alto daquela cruz. Aqueles homens que mataram Jesus Cristo eram muito mais crucificados do que ele que estava com a cruz e com os pregos nas mãos e com a coroa de espinho na cabeça. Porque ter capacidade de comandar alguém não significa que você é livre para fazer o que faz. Às vezes faz o que faz porque você tem que obedecer ordens ou está sujeito a um título ou a uma profissão que você exerce. Agora, meu povo amado, e trilhando ainda esse pensamento, na cultura de Jesus, na Galileia, por detrás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Por isso que Jesus Cristo se protegia pensando dessa forma. Por que às vezes uma pessoa é tão agressiva com a gente? Por que uma pessoa às vezes é tão ruim com a gente? Porque no fundo, ela está ferida por dentro. Quem gosta de sofrer? Quem gosta de se angustiar? Quem gosta de sofrer por antecipação? Sofremos porque o nosso eu é livre para pensar, é livre para organizar. Quantas pessoas já estão dizendo: meu Deus, depois desta pandemia, como é que nós vamos organizar tudo? Como é que vamos dar conta de tudo? Porque está tudo ficando atrasado, está tudo ficando para trás. O nosso eu pensa. A gente sofre por antecipação, a gente se massacra por antecipação, a gente cria problemas por antecipação, a gente ensaia modos de sair das coisas por antecipação, porque o nosso eu é capaz de guardar alegrias e ódios. Se você detesta alguém, tenha certeza de que esta pessoa detestada por você dormirá com você e estragará o seu sono. Milhares de pessoas se cobram demais de si mesmas em toda a sociedade, e elas usam o pensamento para se punir, aprisionar, quando lhes faltam a capacidade de corresponder às expectativas que os outros têm dela ou que elas mesmas fazem delas. Por isso, queridos internautas, quem cobra demais de si mesmo pode ser ótimo para a sociedade,
pode ser ótimo para a sua empresa, mas certamente será o próprio algoz. O tempo da escravidão não terminou. Não foi com a assinatura da princesa Isabel lá que terminou o tempo da escravidão. O tempo da escravidão ainda não terminou, apenas ele mudou de endereço. Antes algemava-se o corpo de uma pessoa, hoje algema-se a psique. Antes haviam carrascos que puniam os encarcerados, hoje nós mesmos nos encarceramos pelos nossos pensamentos. Antes a jornada de trabalho era inumana, hoje é insuportável, porque nós nos tornamos máquinas de pensar. E muita gente se tornou ativista demais, porque tem medo de silenciar e esconder as verdades que a vida quer lhe revelar pelo pensamento. Por isso, queridos internautas, irmãos e irmãs que nos acompanham na sua casa, onde você está, quem acredita que às vezes está tão são assim, nem sempre está o que pensa acreditar. Há muitas pessoas doentes no mundo hoje, há muitas pessoas enfermas no mundo hoje, há muitas pessoas que estão na cama, numa UTI da sua vida, não naquela do hospital, mas daquela do pensamento. A libertação que Jesus traz é o desapego consigo mesmo, que se faz necessário. Vivemos a vida às vezes como se ela fosse interminável, mas entre a mesmice e a velhice há um pequeno intervalo de tempo que eu e você temos que dar conta de resolver. Olhe para a sua história. Se você olhar para quem você é hoje, não parece que você dormiu e acordou com esta idade? Não parece que tudo passou tão rápido? Quando a gente olha, meu Deus, eu tenho 40 anos. Não, mas parece que foi ontem que eu era jovem, que eu brincava. Ontem que eu tomava água da serra. Ontem que eu tomava a mirinda. Ontem que eu tomava a Fane. Mas já foram 40 anos da minha vida. E às vezes a gente tem a sensação de que dormiu e acordou com esta idade, porque foi tudo tão rápido. Para as pessoas superficiais, a rapidez da vida estimula a viver destrutivamente, sem pensar na consequência dos seus comportamentos. A gente tem que ter coragem na vida de curar a doença dos pensamentos, as enfermidades da nossa psique. Nós temos que ter coragem, querido internauta. Há muita gente que desgraça a vida de um casamento por causa daqui. Há muita gente que vive triste, não dorme em paz, porque aqui a vida acontece. É na cabeça da gente que a vida acontece, e é aqui que a gente faz as coisas acontecerem, às vezes de forma tão destrutiva, que nos adoecem. Para os sábios, a liberdade da vida convida-os a valorizá-la como um diamante de inestimável valor. E ser sábio não significa ser perfeito, não falhar, não chorar, não ter fragilidades. Ser sábio nesta vida é aprender a usar cada dor como uma oportunidade para aprender lições, cada erro como uma ocasião para corrigir caminhos, e cada fracasso como uma chance para recomeçar na vida de novo. Nas vitórias, os sábios são amantes da alegria. Na derrota, os sábios são amigos da interiorização. Todos nós, quando dirigimos um veículo, nós temos controle do acelerador, da direção, do freio e dos outros dispositivos. Imagine, o tempo se aproxima e veja que você deseja ir a uma direção e às vezes a vida te colocou numa outra direção. E de repente, você percebe que não tem mais o domínio que deveria ter da direção da vida, não tem mais o domínio que deveria ter da direção dos sonhos, e de repente você se para e se pergunta: dirigi a minha vida até hoje, mas parece que hoje eu perdi a direção dela, e parece que dali eu não consigo ir mais. Por isso, enfermo não é só aquele que está lá na UTI.
Enfermo não é só aquele que está fazendo um tratamento de câncer. Enfermo não é só aquele que disse que está com uma AIDS. Enfermo não é só aquele que está com alguma doença. Enfermo somos todos nós, quando não temos capacidade de controlar o nosso eu. E por não controlar o nosso eu, estragamos a vida de muitas pessoas, ferimos a alma de muitas pessoas, e talvez nos tornamos na vida dos outros uma doença, porque as pessoas se machucam ao ponto de não quererem levar a vida para frente, por causa daquilo que colocamos nas suas costas. Convido você, convido a sua família, convido cada um nessa noite, a colocar nesta talha o seu pedido, a sua oração, e a colocar nessa talha aquilo que dentro da tua alma tanto te faz sofrer. Enfermidade não é somente estar no fundo de uma cama. Enfermidade às vezes é caminhar pelas ruas de Araranguá, mas não ser alguém que controla a si próprio. Ali está mais enfermo do que às vezes quem está no fundo de uma cama. Porque estar no fundo de uma cama, você pode encontrar pessoas que sorriem, pessoas que levam a vida leve. E quantas lições de visitas que a gente faz na casa que diz: meu Deus, essa pessoa tem tudo para estar chorando dia e noite, e você encontra nela um sorriso. Agora, quantas pessoas que a gente encontra pela rua dessa cidade de Araranguá, trancada, carrancuda, beiçuda, que não abre a dentadura para mostrar para os outros dentes. Enfermos, doentes psiquicamente, porque não tem capacidade de sorrir para a vida, com toda a oportunidade que tem de viver e de ser livre para sorrir e para encantar aquilo que a vida lhe deu. Queridos internautas, nos acompanhem nesse momento. Vamos receber esta talha dos pedidos pelas mães enfermas, orando por todas as nossas mães, orando por todas as mães doentes, mas sobretudo por aquelas mães doentes no seu psicológico, porque não suportam ver o seu filho nas drogas e choram quando veem o seu filho nas drogas. E essas mães que às vezes veem os seus filhos em vias de separação e sofrem por ver os seus netos de um lado e de outro. Mães que às vezes estão vivendo a traição dentro de casa, a traição do marido, e às vezes é uma doença que está na alma delas e sofrem. Por isso recebamos esta talha das mães enfermas, colocando nossos pedidos e cantando.